Oi gente, tudo bem? Bom, para começar esse desafio da Simples Troca, eu vou ensinar para vocês o que vai ser hoje o jantar dos meus filhos e da minha família. É uma receita que eu gosto porque ela quebra um pouco do preconceito de achar que é só bobagem, que é o hambúrguer, tá? É uma receita que eu sou apaixonada e quem não gosta, né? Muito gostoso. E ela é super fácil de fazer, é fácil pra gente fugir dessas bobagens que a gente compra aí prontas, né? Industrializadas e também muito mais barata. E é uma opção pra gente deixar já pronto, fazer rapidamente, deixar congelado e ter uma opção fácil para comer, por exemplo, como acompanhamento com arroz, feijão e o hambúrguer, ou então se quiser comer um sanduíche também é bem interessante, tá bom? Então, o que vocês vão precisar? Vão precisar de carne moída, você pode usar o que for do seu gosto, mas em geral o patinho é interessante, uma carne barata e acessível, tá? Se você quiser ser super gourmet, você pode usar, por exemplo, a fraldinha. E é interessante que você peça pro rapaz do mercado moer 2 vezes essa carne que você escolheu, tá? Se ela tiver um pouquinho de gordura, isso não é um problema, deixa ele bem mais saboroso, tá? Mas a opção é o que for mais comum aí a família de vocês, tá bom? Você vai precisar também de sal, você pode usar esses moedores aqui, tá? Ou sal que você usa na tua casa. Se você gostar, pimenta do reino, o legal é moer na mesma hora que você tiver. Se você tiver essas forminhas assim, olha, legal, senão você pode fazer na mão, não tem problema nenhum, tá? Então assim, você vai escolher uma porção, então por exemplo, se você for fazer para 4 pessoas, você pode pegar em torno de 600, 700 gramas e dividir essa quantidade total, tá? Em 4 partes, vamos dizer assim, 4 partes iguais, tá? Então, eu vou fazer meio no olho aqui. Aqui tem um pouquinho mais de 700 gramas, tem quase 800 gramas, tá? Mas aí eu vou juntar sem ficar amassando muito, tá? E dividir em 4 partes relativamente iguais, tá? Como aqui tem um pouquinho mais, daria pra fazer até 5 bolinhas iguais, porque tem quase 800 gramas. Então, um hambúrguer entre 150 e 250 gramas é um belo de um hambúrguer, tá? Então, a gente divide em bolinhas iguais. Se você tiver uma balança, pode usar. Se não tiver, vai no olho mesmo, tá bom? Então, vou fazer aqui dividindo bem mais ou menos igual, tá? As bolinhas, tá bom? Tá vendo? Certo? E aí, deixa eu pôr um pouquinho mais aqui. Tá? A gente vai fazer o seguinte, eu uso uma tábua. Essa tábua aqui eu tenho em casa, ela é vermelhinha porque eu só uso pra carne vermelha. É legal pra depois a gente falar sobre isso, pra gente não ficar compartilhando o que é peixe com vegetais. É legal você ter uma tábua pra cada coisa. Se você tiver a forminha, você pode usar. Se não, você vai fazer a bolinha na mão, tá? Pode fazer uma bolinha assim, sem esmagar muito ela, porque quando você aperta muito o hambúrguer, ele fica muito compacto. Se você só amassa e vai ajeitando ele fica mais airado, fica mais gostoso. E aí você vai fazendo assim, ó, fazendo o formato do hambúrguer. É legal deixar ele mais retinho nas laterais, pra você poder ter um hambúrguer mais alto, tá bom? Se você tiver a forminha, você coloca na forminha e vem com ela aqui, o que facilita um pouco. Lembra de não ficar forçando muito, tá? Certo? E aí aqui, por exemplo, eu fiz o meu hambúrguer, beleza? Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá bom? Certo? Lembra de uma coisa, antes de vocês colocarem pra fritar, isso pode ser numa frigideira antiaderente com um pouquinho de azeite, é legal você pegar esse dedão e fazer assim, ó, apertar um pouquinho, tá? Porque senão ele acaba estufando na hora que você põe pra fritar e isso não fica tão legal, tá bom? Certo? E tá pronto o hambúrguer, ok? Acreditem. Se vocês quiserem, então, já fritar, pode colocar. O ideal é que ele seja bem fria a carne para você poder pôr no fogo, tá? Esquenta bem a frigideira bem quente, coloca pra fritar. E lembra que 2 minutos mais ou menos antes de virar a primeira vez e depois mantendo mais 2 minutos do outro lado é suficiente para um hambúrguer mais mal passado ao ponto. Se você deixar 3 minutos de cada lado, se ele tiver essa altura mais ou menos, que é um dedo mais ou menos, ou um pouquinho mais, ele vai ficar um pouquinho mais bem passado. E aí o que a gente faz é isso aqui, né? Dá uma giradinha, um pouquinho de sal. Isso você pode fazer já na própria frigideira, né? E um pouquinho de pimenta do reino, se você gostar, eu sugiro colocar, fica bem gostoso, tá bom? Lembra uma coisa, se vocês forem usar uma carne com quase nada de gordura, é interessante você colocar uma ou 2 colheres de azeite no meio da massa, porque isso vai trazer um pouco da gordura e vai ajudar a sua carne a ficar mais saborosa, tá bom? Se você for fritar, fogo, 6 minutos tá pronto, tá? Se você for guardar isso ou for fazer mais tarde, né?
Use isso aqui, tá? Papel manteiga, bem interessante ter em casa. Ele ajuda bastante nessa conservação dos alimentos, então a gente pode dobrar, tá? Desse jeito. E aí, se você quiser já fazer em cima do papel manteiga, é interessante. Você coloca, tá? E aí a gente vai pôr ele aqui e depois a gente faz outro em cima. Você pode pôr até outro hambúrguer aqui, passar um papel filme ou pôr num pote que você tem em casa e pôr no freezer, tá bom? E aí ele tá pronto pra resolver teu problema quando você tiver que fazer alguma refeição, tá bom? Vocês gostaram? Espero que sim. Depois eu conto pra vocês e mando umas fotos. Um beijo!